Tô viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Tô viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Olá, amados viajantes da Rota 66 Espiritual, a nossa Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos falar sobre um livro muito bacana, é o livro de Colossenses. E eu convidei para estar conosco hoje uma pessoa maravilhosa, querida de todos nós da Sara Nossa Terra, sempre foi uma mão amiga para todo mundo que precisou. Ela já foi secretária, líder, pastora, hoje é bispa da região de Curitiba e uma pessoa do nosso coração. Seja bem-vinda, Bispa Elisângela Ferro. Obrigada, Bispo Nildo, um prazer estar aqui, e poder compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus com os nossos irmãos, que também são tão preciosos, Amém, glória a Deus. Vou dizer a vocês que ela é esposa do Bispo Felipe e comentou o livro de Marcos lá atrás, lá no comecinho do Rota 66, ele comentou o livro de Marcos e foi uma grande bênção, E provavelmente ele vai voltar, vou convidá-lo para comentar outro livro, porque ele é um mestre na palavra de Deus. Mas hoje a palavra está com ela, Bispo, vou chamar você de Bispa Elis, que é da nossa atividade, tá bom? Combinado. Bispo Elis, hoje nós estamos comentando esse livro de Colossenses e eu fiz algumas perguntinhas aqui. A pergunta de sempre, inicial, é isso: quem é que escreveu aos Colossenses, Se tem uma data. Então a gente começa sempre com essas informações. Você pode dar uma forcinha pra gente aí? Quem escreveu o livro de Colossenses foi o grande apóstolo Paulo, para a igreja de Colossos, que lembra aquele programa de TV, a Rede Colosso, que tinha aqui no Brasil há muitos anos atrás. Mas era uma cidade de Colosso, e essa cidade ficava perto da cidade de Laodiceia, que é uma das cidades das 7 igrejas lá do Apocalipse. E ela fica na Ásia Menor, na região onde é a Turquia hoje. Eu acho que aquela igreja era uma igreja preciosa, acho que Paulo fundou, não lembro agora se foi na segunda, na terceira viagem. Você lembra qual foi a viagem que ele... Então, essa é a curiosidade máxima desse livro, quando eu fui estudar esse livro... Não foi ele que fundou, Não foi ele que fundou e ele nunca esteve nessa igreja. É verdade. Nunca esteve nessa igreja. Então, assim, essa é uma curiosidade aí dessa carta, É interessante. Paulo não esteve lá, mas é claro que foi com influência dele, que essa igreja foi fundada. E essa igreja estava na casa de Filemon. Ela estava na casa de Filemon e o líder é Epáfras. E Filemon é muito interessante porque essa carta de Paulo, que é levada para os Colossenses, ela é levada por Onésimo. E quem que é Onésimo? Ele é escravo de Filemon e ele foge. E aí por isso que na carta lá de Filemon, Paulo fica falando muito em nome do amor e vai conversando, na verdade, com Filemon sobre Onésimo. E aí Paulo fala assim, porque Onésimo significa útil, e Paulo fala assim, no passado eu sei que ele foi inútil para você, porque era escravo e fugiu, aquela história toda, deu algum prejuízo talvez. E ele fala, mas agora é útil, porque agora ele é meu filho. Olha que coisa fantástica, Então, assim, é uma coisa fantástica. Então, essa curiosidade eu acho que é interessante, Mas verdade. Eu fiz algumas perguntinhas aqui, Bispo Elis, e eu preciso te fazer essas perguntas aqui. Vou começar aqui, vamos lá. Por que é que Paulo é um cara que não fundou a igreja, eu não sei qual que é de fato esse contato que ele tinha, mas por que ele escreveu uma carta para a igreja que ele nunca nem esteve lá? O que você enxerga aí? Então, Epáfras, ele soube através de Epáfras, Paulo estava preso nessa situação, E ele soube através de Epáfras que esta igreja era uma igreja que estava se distorcendo em alguns princípios, Então, por exemplo, quando você começa a ler Colossenses, você vê Paulo falando de uma marca dessa igreja, que era o amor, Então era uma igreja que tinha amor, que desejava servir a Cristo, mas era uma igreja composta por judeus e por gregos. E o que acontece? Muitos dos princípios que estavam se distorcendo e práticas religiosas
estavam entrando, práticas judaicas até estavam entrando naquela igreja sem ser parte daquilo que Paulo acreditava, né? Então, por exemplo, as questões alimentares, então começou a ter muitas regras de pode comer isso, não pode aquilo, coisas que já não existiam mais, né? Já não existia mais a lei aqui, já estávamos debaixo da graça, né? Práticas, a circuncisão, por exemplo, estavam começando a fazer de novo a circuncisão. Então, assim, Paulo se incomodou de uma tal forma daquelas práticas que poderia corromper aquele povo, e aquele povo que era um povo marcado pelo amor a Jesus, que ele se viu na obrigação de escrever uma carta e mandar uma carta para aquele povo que nem era uma igreja que ele tinha fundado. Né? Porque eu vejo que Paulo ele se importava com a igreja de Cristo, né? Independente se a igreja era dele ou não, né? Sim, muito interessante isso, porque Paulo, de fato, a gente encontra isso, é muito engraçado essas questões, né? Paulo trabalhou enviando, acho que era Tito levou carta, Timóteo levou carta, Silas levou carta, agora a gente vê Onésimo levando carta. Paulo enviava, como ele não podia, ele estava na prisão, graças a, entre aspas, graças não, né? Ele estando preso, Deus utilizou isso para ele escrever cartas que nós estamos lendo hoje. Né? Porque talvez ele falaria isso ao vivo e a gente não teria as cartas hoje, né? Mas nós temos as cartas aí. Mas, de fato, o que ele tinha uma preocupação, você falou uma coisa certa, ele tinha uma preocupação muito com Cristo. Então, quando você vê que Paulo, por exemplo, quando as pessoas não concordavam muito com ele lá em Filipenses, né, o pessoal de Filipos, Paulo não ligava muito com isso. Mesmo que as pessoas pensavam de forma diferente, ele falava assim, se vocês pensam de modo diferente, vamos levar até onde a gente alcançou. Até aí tudo bem. Quando as pessoas pregavam o evangelho e não era, não, prego por isso, prego por aquilo, mas contanto que Cristo, né, seja alcançado, Paulo, até aí tudo bem. Quando entra na questão dos judaizantes, que os judaizantes entram para polemizar e falar, não, para você de fato ser salvo, você tem que se circuncidar, você tem que guardar os sábados, quer dizer, quer trazer as leis para a pessoa ser salva através das leis. Aí Paulo fala, não, aí eu brigo com vocês. E tinha até muito misticismo, que é uma coisa que a gente vê até hoje, né? Que existem muitas pessoas que elas gostam do místico, quando Deus deixou uma palavra escrita pra gente, né? Na época tinha a adoração a anjos. Então, assim, estava acontecendo realmente um desvio daquilo. Interessante que você está falando assim, né? De Cristo, que Paulo se preocupava com Cristo, porque você vê em Colossenses que tem um capítulo inteiro só falando sobre o que é Jesus, né? Que Jesus primeiro fez Deus do invisível ao visível, que Cristo é a cabeça da igreja, e que um dia a gente vai com Cristo. Aquela coisa assim, bem o fundamento do evangelho mesmo, ele leva para Colossenses, porque é com isso que ele estava preocupado, né? Isso que você falou assim, ele não estava preocupado com discordâncias naturais, com ele, não, e nem com ele, porque quando o negócio é uma briga particular com Paulo, as pessoas querendo desprezar às vezes Paulo, tudo bem, ele nem liga muito, ele liga quando isso compromete o evangelho. E até na pergunta que você me fez, né, Paulo era um apóstolo, né, e como apóstolo ele tinha autoridade sim sobre a igreja como um todo, né, então um apóstolo ele tinha essa autoridade para ir lá e repreender uma igreja se fosse necessário, mesmo que ele não tivesse fundado. Né? Hoje isso não acontece, né? Hoje, assim, cada igreja tem a sua autoridade, né? E precisa respeitar e honrar essa autoridade. Mas nessa época, o apóstolo, né? O apóstolo Paulo, os apóstolos que conviveram com Jesus, eles tinham essa autoridade espiritual mesmo sobre a igreja de Jesus, né? Muito bom. Você já comentou um pouquinho, mas talvez você possa falar um pouquinho mais. O que é que realmente havia de errado com essa igreja? Você conseguiu anotar algumas coisas? Então, além desses problemas que a gente estava falando agora, né, da questão judaica, das raízes, de infiltrações, né, dessa mistura mesmo religiosa, aí o que leva, né? O engano, ele leva ao mau comportamento, né? Ok. Então, assim, quando você começa a trazer coisas, imagina, né? Ele começa falando sobre que era um povo do amor, que era um povo que queria realmente servir a Deus e queria ser fiel à palavra, mas quando você deixa o engano entrar, começam as deturpações do comportamento como cristão mesmo, né? Aí se você pegar
do capítulo 2 em diante, na metade do 2 ali em diante, ele só começa a discorrer sobre comportamento, sobre as obras da carne, aquilo que você não deve fazer, enfim, assim, né? E o que eu vejo de importante nisso, assim, Bispo? Trazendo até para os nossos dias. Hoje a gente tem tanta gente falando besteira, né, Bispo? Por isso que, assim, quando você lançou essa Rota 66, eu achei fantástico, porque as pessoas, elas estão vazias de palavra e muito cheias de conteúdo de coach hoje em dia, vamos falar a verdade, né? Tá cheio de mensagem de autoajuda. Você sabe que eu tenho umas mensagens de coach inverso, né? Que às vezes eu mando para tirar sarro, assim, Sim. porque o que transforma é a palavra e o poder de Deus. Começa a se desviar daquilo que é a verdade, da raiz, né, de Cristo e tal, e aí começa, a pessoa, ela começa num desvio, mas a rota o início da rota que é um desvio, ela vai parar em outro lugar completamente diferente do que era o propósito de Deus para a vida dela, né? Eu acho muito interessante o que você está falando, porque às vezes a gente fala justamente disso. Por exemplo, eu não tenho nada contra o coach enquanto uma ferramenta de ajuda, desde que ela não menospreze a verdade maior, que é a palavra de Deus. Então, eu acho o seguinte, eu como cristão, eu tenho que me basear o tempo todo na palavra de Deus. Se eu estudo advocacia, eu vou e trabalho, olha o que a Bíblia diz e trabalho nisso. E é claro que tem coisas que você sabe que não está no âmbito da Bíblia, então você não vai trabalhar nisso. Mas no caso do coach, porque eu já fiz curso, então eu também posso falar sobre isso, né? Advogar nessa causa aí, eu sei que você pode trabalhar o tempo todo e trazer o tempo todo para a palavra de Deus. Você pode fazer isso o tempo todo, né? Então, assim, às vezes, justamente assim, o que eu sinto que muitas pessoas que estão, às vezes, na igreja, às vezes começam a fazer um curso de coach, daqui a pouco eles estão deixando de pregar a palavra e começando a pregar só coach. Aí vira um problema Exatamente. sério. Então, pegue a palavra, utilize o coach, mas dentro da palavra, e aí tudo bem. Aí você vai ter muita coisa na palavra que vai contribuir de forma fantástica para aquilo que você está falando em termos de coach. Eu, por exemplo, Bispo, eu estudei economia, né? Então, eu falo bastante sobre finanças e muitas vezes prego sobre finanças, mas sempre à luz da palavra. A internet é um meio de muito acesso, né? Então, as pessoas, elas têm muita informação. Essa é até uma curiosidade, porque no final do capítulo de Colossenses, Paulo fala assim, leve essa carta depois que vocês lerem para Laodiceia e pegue a carta que eu mandei para Laodiceia e leiam. Muito interessante, muito interessante. Eu fiquei imaginando assim, imagina se Paulo vivesse hoje na internet, onde você não tem que mandar uma carta, em questão de segundos, né? Você pode ir lá e falar a verdade, pregar o evangelho. Se Paulo fez tudo o que ele fez com cartas, imagina no mundo de hoje. Se Paulo fez tudo o que fez com carta dentro da prisão, preso. Exatamente. Tem gente que vergonha que dá na gente, né? Não, uma vergonha. A gente às vezes se abala por tão pouco, né? E o cara lá preso, mandando carta, falando assim, gente, vocês estão vivendo errado, para com isso, volta pro evangelho verdadeiro, né? E como a gente tem que se preocupar mesmo em viver o evangelho verdadeiro, né? Eu falo, as pessoas, elas conhecem Cristo, as pessoas que são do mundo, elas não leem a Bíblia. Elas conhecem Cristo através do nosso comportamento, né? Por isso que a gente sim tem que viver à luz da palavra, viver segundo a verdade, andar sobre o evangelho mesmo, e procurar não se desviar desse caminho, né? Assim como esse povo, ninguém está isento disso. Mas por isso que a gente sempre tem que procurar estar perto, lendo a palavra, ouvindo aquilo que realmente está baseado na palavra, né? Saber as fontes que a gente está ouvindo. Quando você faz uma faculdade, você não entra em qualquer site da internet para fazer uma pesquisa, né? Você tem que saber a fonte, se aquilo é uma fonte confiável. Quando a gente vai ouvir uma palavra, ouvir alguém, tudo que entra na nossa mente, ela influencia a nossa vida, né? Então eu preciso saber se aquela fonte é confiável, aquela fonte ela realmente está baseada na palavra, né? Aquela pessoa que está falando aquilo é uma pessoa que realmente vive a palavra, né? E aí sim eu preciso passar por esse filtro, né? Para que eu consiga viver também de acordo com a palavra sem me desviar, né? Porque hoje eu não tenho a carta de Paulo chegando na minha vida, mas eu tenho a carta de Paulo muito acessível, né? Que é só abrir a Bíblia e ler. Uma coisa que eu vi, que logo no começo, acho que no capítulo 1, ele fala sobre a fé, o amor e a esperança, né, dos Colossenses. E aí é uma coisa que é interessante, isso tem lá em Coríntios, né, também, fé, esperança, amor e tal, e também outra carta,
aos Tessalonicenses ele fala a mesma coisa, fé, esperança e amor. Então, uma coisa muito interessante que isso é uma das bases, um dos fundamentos da vida cristã, de fato, é esse tripé, né? Que a gente precisa ter, tem que ter a fé, porque é a fé que vai nos trazer essa visão do futuro, né? Tem que ter esperança, que eu falo que a esperança é um tipo de combustível que mantém essa tua fé acesa, né? E o amor, porque a Bíblia diz também que quem está no amor não tem medo, o amor lança fora o medo, né? Então, assim, a fé lança fora a incredulidade, né? E o amor lança fora o medo. Então, eu achei muito interessante, curioso, né? Mais uma vez, Paulo repetindo aqui, né, esse tripé. Estou aqui com o meu celular preso num tripé. Se eu tirar um desses pés, meu celular cai. É verdade. Né? Então, esse é o tripé da nossa fé que a gente não pode deixar cair. Né? E eu vejo que muitas vezes as pessoas, pelos problemas da vida, elas perdem muitas vezes um deles, achando que vai poder continuar na sua fé, crendo naquilo, vivendo na luz da verdade, vivendo com Cristo, sem um dos pés, e não vai. Né? Vai cair, depois vai quebrar. Quando quebra um, quebra os outros. Então, assim, como é importante a gente se manter realmente, né, firme na esperança, né, firme na fé e no amor, né, independente das circunstâncias, que a maior obra já foi feita, né, que é a cruz. Né? E é ali que está a nossa fé, a nossa esperança e a maior demonstração de amor que já houve por nós. Ali que tem que estar o nosso tripé, está todo lá, né? A ressurreição, eles contam como Jesus como o primogênito dos mortos. E aí fica aquela pergunta, mas ele é primogênito, mas como ele é o primogênito se antes dele já tinha ressuscitado várias pessoas, né? A gente conta até no Velho Testamento, a ressurreição, como no Novo Testamento, pessoas que Jesus ressuscitou. Como é que ele é o primogênito dentre os mortos, se existem os outros que já ressuscitaram também? Então, alguém aí deveria ser o primogênito, né? Ela ressuscitou, mas ela morreu de novo depois. Jesus não, Jesus ele ressuscitou para todo sempre. Então ele foi o primeiro a ressuscitar para todo sempre. A morte já não tem domínio sobre ele nunca mais iria morrer, né? Então, todos agora que vão ressuscitar com Cristo, em Cristo, esses vão ressuscitar para a glória. Então esses não vão ver a morte nunca mais, né? Por isso que ele é o primogênito, ele é o primeiro, porque ele ressuscitou para nunca mais morrer, ele está vivo até hoje. Muito interessante isso, Bispo, eu não tinha pensado realmente nisso. Maravilhoso. Mas vamos lá, você anotou algumas curiosidades, algumas coisas que você poderia deixar para a gente? Então, eu queria trazer duas curiosidades, assim, né? Que eu lendo esse livro, assim, eu vi. Primeira curiosidade está ali no primeiro capítulo, onde ele, né, a gente sabe, né, Deus é o princípio, o meio e o fim, né, e é interessante como ali ele fala assim, né, no versículo 15 ele fala assim, ó, ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Então, assim, ele começa falando sobre o princípio, né, Jesus se tornando carne, então o princípio de tudo. Aí, mais pra frente, no versículo 16, ele fala assim, ó, por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Então, tudo que foi criado foi por meio dele, para ele, o meio. E aí, ele fala, né? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. E aí, ele fala assim, no versículo 20, portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz. E assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto no céu como na terra. Então, assim, eu vejo assim, o princípio, o meio e o fim, né? Primeiro vem Jesus, ele se torna a cabeça da igreja, nós somos o corpo, e por último ele vai nos levar de volta, né? Princípio, meio e fim. Essa foi, assim, uma coisa bem interessante, assim, que eu achei nesse livro. Outro comentário que eu queria fazer era no capítulo 3, versículo 1, que diz assim, vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo e está unido com Cristo. Cristo é a verdadeira vida de vocês. Quando Cristo ressuscitou e ele deixou essa mensagem aqui, o apóstolo Paulo deixa uma mensagem muito clara, né? Que a gente precisa olhar para as coisas que são do céu, as coisas do alto, né? As coisas de Deus.
Aqui no próprio livro de Colossenses tem um trecho um pouco mais, um pouquinho antes, que chama Viver e Morrer com Cristo, né? Para você viver com Cristo, você precisa olhar as coisas do alto e esquecer, porque como é difícil isso, né? Muitas vezes, porque nós vivemos em carne, nós somos naturais, mas a gente nunca pode esquecer, porque se a gente, aqueles 3 princípios que a gente já falou, né? Fé, a esperança e o amor. Para que a gente possa manter o nosso tripé em fé, a gente precisa manter os nossos olhos em Cristo, né? Ele é a nossa verdadeira vida, né? E para o resto a gente precisa morrer, a gente precisa entender que não faz parte da nossa vida, né? Até aquilo que a gente estava comentando, né? Por que Paulo ele não se importava com ele se importava com o evangelho, né? Se o evangelho estava sendo pregado, ok. Por quê? Porque ele olhava para as coisas do alto. Né? Ele tinha uma visão espiritual, não era uma visão natural. Exatamente. É como ele fala muito sobre isso, despojar do velho homem, se vestir do novo homem. O velho homem é o adâmico, né? Aquele que está lá, sim, que é caído, que não tem esperança, né? Que pode fazer o que for, não consegue vencer. E o novo homem é Cristo, então a gente tem que se despir do velho e se vestir do novo, que é Cristo, né? E eu acho que é uma coisa muito interessante, assim como Jesus, quando diz para aquele ladrão na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso, Jesus não estava olhando o efêmero, porque a cruz, ela tem esse símbolo todo para nós no mundo espiritual, ela ia passar, ela era um momento só, né? Mas ele estava olhando para o eterno, por isso que ele falou, você vai estar comigo no paraíso, ou seja, ele tirou os olhos do efêmero e colocou os olhos no eterno, ou seja, é isso que a gente tem que estar, no dia a dia. Paulo mesmo fala muitas vezes, olha, não olha para as leves e momentâneas tribulações, sim, né? Mas olha para o peso de glória, ou seja, ele está sempre jogando os nossos olhos para Cristo e os nossos olhos para a glória, e nunca para aquilo que passa, nunca para aquilo que é momentâneo, nunca para aquilo que se desfaz, né? Quando ele fala da coroa, é coroa de glória, o prêmio é o prêmio de glória, e é o prêmio que nunca se desfaz, né? Que é incorruptível. Então ele sempre está trabalhando nisso, não olha para isso que é corruptível, que a gente passa, né, Bispo? Essa nossa vida aqui na Terra, sim, ela é passageira, né? Sim, e a gente, assim, quando você mantém o olho na eternidade, né, nas promessas de Cristo, né, na nossa ida realmente para o paraíso, a nossa vida ela muda, né, porque a partir desse momento eu posso ter paz, eu posso ter uma alegria que nada destrói a nossa alegria, né, porque eu posso passar dificuldade financeira, eu posso passar dificuldade no meu casamento, no meu relacionamento, mas a minha esperança da promessa de Jesus, ela é concreta, né? E nele a gente pode confiar realmente que essa promessa ela vai acontecer. Quando eu olho para aquilo que é eterno, tudo perde o valor aqui, né? Essa pandemia mostrou, eu acho que Deus usa as coisas, né? E nessa pandemia a gente tem percebido isso, né? Como a gente tem mudado os nossos conceitos, né? Porque antes estava todo mundo tão preocupado com que roupa que eu vou vestir, que sapato que eu vou comprar, todo mundo tão consumista, e de repente você já não sai mais de casa praticamente, né? O sapato já não tem tanto valor, a roupa já não tem tanto valor. Então, os valores, até nesses dias, eu vejo que Deus tem trabalhado isso, né? E o quanto é importante a gente manter a nossa esperança, os nossos olhos em Cristo, porque no momento da dificuldade, eu jamais vou me abalar, né? Eu posso até me entristecer, mas eu não vai abalar minha fé, né? Se eu manter meus olhos em Cristo, a minha fé não é abalada, a minha esperança não é abalada. E eu vi aqui uma outra curiosidade nesse livro, foi o seguinte, que ele trata de alguns assuntos, parece engraçado que ele tem uma conexão, talvez podia trabalhar até junto mesmo, a pessoa lê Colossenses e lê Efésios, que é interessante o momento que ele começa a fala a esposa, fala o marido, fala ao servo, fala ao patrão, quer dizer, os assuntos muito sim, semelhantes com o que é tratado em Efésios, ele é tratado aqui também. Interessante isso aí também, né? Verdade. E nesse conteúdo é aquele conteúdo dos casamentos que a esposa treme, né, Bispo? Fala ali, né? Esposa, obedeça ao seu marido. E quantas mulheres no mundo de hoje têm essa dificuldade, né, de entender o seu papel como mulher, e que é tão precioso, que não tem problema nenhum você obedecer ao seu marido, né? Se você escolher a pessoa certa e saber que o seu marido, eu falo, né? Se o marido tem o coração em Deus, você tem uma arma muito poderosa, que é a oração.
Então, se o marido não te ouve, você ora e Deus vai falar com ele. Olha, isso é importante demais, né? Por isso que tem que escolher muito bem. Casamento é coisa séria, né, Bispo? Casamento é pra vida inteira, né? Ninguém casa assim, tipo, não vou casar, mas daqui a um ano eu já vou separar. Ninguém casa assim, né? Todo mundo casa na esperança de construir algo pra sempre, né? Então, assim, e eu creio, assim, que esses princípios hoje, né, estão tão abalados no mundo, né, os conceitos estão muito deturpados, assim, né, e por isso que a gente precisa hoje ensinar até isso, assim, né, para quem tá chegando na igreja, né, o papel do marido, o papel da esposa, o papel dos filhos, princípios básicos hoje. As pessoas estão sem referência, né, as referências hoje da internet são péssimas, né, então... graças a Deus, assim, pela palavra. E hoje, da mesma forma que o inimigo usa as pessoas para levarem o mal através da internet, a gente pode levar o bem, né? A gente pode levar a palavra com conteúdo realmente que vai acrescentar na vida e na família das pessoas. Capítulo 4, no versículo 5, diz assim: sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem, e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. É uma coisa que eu aprendi, Bispo, logo quando eu comecei a ser líder, que quando a gente está com as pessoas que não conhecem ainda Jesus, nós precisamos aproveitar o tempo, né? Então, para falar de time de futebol, dessas coisas, eles podem falar com qualquer pessoa, né? Mas para receber uma palavra de Deus, precisam ser pessoas que creem no Evangelho, né? Então, assim, claro que a gente não precisa ser gente chata, né? Que só vai ficar falando, só pregando para a pessoa e trazendo condenação e tal. Mas sempre existe uma maneira de você levar o assunto para Deus, né? E eu faço isso até hoje. Eu vou na manicure, para todas as manicures que eu vou, eu prego Jesus. Eu sempre dou um jeito de falar, né? E é incrível como as pessoas, elas são sedentas por Deus, né? Existe um vazio no coração de todo ser humano que só é preenchido por Deus, né? E como as pessoas são sedentas, né? E as pessoas, elas estão tentando buscar a Deus muitas vezes da forma errada, sabe? Então, assim, a gente precisa aproveitar o tempo que a gente tem, né? Eu sempre, quando tô conversando com alguém, eu tô orando em espírito, assim, falo, Deus, me dá uma abertura. E quantas vezes as pessoas abrem a vida delas por causa de uma frase que saiu da boca, né? Então, assim, por isso que a gente precisa estar sempre pronto, né? Sempre cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. E com a palavra temperada, né? Palavra temperada, quer dizer, aquela palavra gostosa de se ouvir, gostosa de degustar, né? Exatamente. E ali no versículo 6, na minha versão, fala assim, ó, que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, né? Que é exatamente isso, né? A palavra temperada. Então, assim, as pessoas, quando elas conversarem com a gente, elas precisam ter prazer em conversar com a gente, né? E quando a gente tá cheio do Espírito Santo mesmo, é isso que acontece. Não tem outra maneira de acontecer, né? Eu lembro, Bispo, a primeira vez que eu conheci a Bispa Lúcia, que eu falei com ela, né? Que eu já era da igreja e tudo. E quando eu falei com ela, eu falei, meu Deus, que mulher doce, né? Aí o Felipe falou, sim, ela é cheia do Espírito Santo. Amém. E eu falei, nossa, um dia eu quero ser assim também, né? Porque eu era meio brabinha, assim. E que vocês também saibam como responder a cada pessoa, né? Isso precisa de sabedoria, né? E uma coisa que a gente precisa orar todos os dias, fala, Deus me dá sabedoria, e Deus fala que Deus dá sabedoria pra gente, se a gente pedir, né? Que saber como tratar cada pessoa. Eu não falo igual para todo mundo, de maneira igual para todo mundo. Cada pessoa tem uma maneira de falar. Jesus falava por parábolas, né? Jesus chama Pedro e fala, eu te tornarei pescadores de homens. Por quê? Porque Pedro entendia de pescaria, né? Então, assim, nós precisamos falar de forma que as pessoas entendam, falar a linguagem da pessoa, né? E para isso a gente precisa realmente de sabedoria do alto, né? Para falar a palavra, para realmente encontrar abertura naquilo que a pessoa está precisando ouvir, e que você pode trazer um pouquinho da palavra de Deus para aquela pessoa que não crê, né? Sem ser desagradável. É uma frase que Paulo fala no finalzinho, ele fala assim, ó, lembre que eu tô preso. Olha que coisa interessante. Ele manda a carta e fala, gente, só lembra que eu tô preso, ora por mim aí. Eu queria abrir esse espaçozinho para falar uma coisa, até assim,
com relação aos nossos líderes, né? No meu caso, né, o bispo Cirino, o bispo Avânia, bispo Lucas, bispo Priscila aqui nos Estados Unidos também, os líderes que muitas vezes eles estão nos dizendo coisas, nos escrevendo, nos trazendo orientação e tudo mais, e muitas vezes eles estão passando por situações difíceis. E nós muitas vezes estamos comendo, estamos recebendo, mas não estamos analisando o outro lado, que é o lado da necessidade deles, que eles têm de oração. Paulo, quando ele fala isso nessa carta para mim, é mais ou menos dizer o seguinte: gente, eu quero que vocês busquem melhorar, aperfeiçoar, vencer, crescer, né? Mas eu quero que vocês lembrem também de mim, assim como eu estou alimentando vocês, lembre de orar, interceder por mim, porque eu também tenho as minhas lutas. Talvez vocês não perceberam ainda que tudo que eu estou dizendo isso para pessoas que estão livres aí, enquanto eu estou com um problemão aqui, eu estou preso, né? Então muitas vezes eu acho que é importante para a gente, que é membro, que é ovelha, pode ser líder numa área, mas nós somos ovelhas em outra área, e nós temos os nossos superiores, o bispo Rodovalho, a bispa Lúcia, que são nossos superiores, né? E que são aqueles que velam por nós, oram por nós, mas que também necessitam da nossa oração, né? Das pessoas colocar no momento que vou orar pelo meu líder, pelo meu pastor, pelos líderes no Brasil, pelos líderes no mundo, pelos pastores, pelos bispos. Eu vou orar por eles também, que não é só eu que preciso, não é somente a minha ovelhinha que precisa, mas os meus líderes também precisam. Acho que é muito importante quando Paulo faz esse alerta. Gente, lembra que eu estou preso, né? É verdade. E como corpo, nós precisamos um dos outros, né? O corpo, ele é um todo, né? Não tem uma parte mais importante e menos importante. E da mesma forma, né? A gente precisa realmente, isso que você falou, não esquecer que nossos líderes também são humanos, né? E também passam lutas. Bispa Elisângela Ferro, foi muito bom mesmo esse momento aqui, mas eu vou abrir a tela, porque eu quero que você dê uma palavra de oração para essas pessoas que estão nos assistindo agora, e aí eu vou deixar você livre para você ter esse momento, e depois a gente volta e eu dou um tchau, tá bom? Tá bom, combinado. Eu quero deixar com vocês uma palavrinha que está ali também no capítulo 3, no versículo 12, que diz assim: vocês são o povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem deles. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou você, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte, que o mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus, né? Então, assim, as pessoas anseiam pela nossa manifestação, para que a gente leve o amor de Deus. E aqui nesse versículo, ele fala assim, que Deus nos amou e nos escolheu, né, para ser dele. Então, nós somos de Jesus, nós somos de Cristo, nós fomos comprados por alto preço, nós fomos comprados com o sangue de Jesus. E aí ele fala assim, por isto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. No mundo onde hoje existe muitas pessoas, muitos relacionamentos quebrados entre amigos, entre família, entre casais, onde falta misericórdia e sobra julgamentos, onde sobra maldade, falta bondade, onde falta delicadeza. Nós precisamos ser, Deus nos chamou para ser a luz desse mundo, né? Então que nós possamos nos vestir dos frutos do Espírito Santo mesmo, né? Que nós possa ver bondade. E como que eu vou ser bom, né? Não tem nada de, se tirar o Espírito Santo de Deus, eu quero falar para vocês, não resta nada de bom em nós. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que a gente possa estar vestido desses frutos, né, da humildade, da paciência, né? A gente precisa ser paciente, né, com todos à nossa volta, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com aqueles que não conhecem a Jesus, que não conhecem a palavra, né? E as pessoas, elas vão se aproximar de Deus por aquilo que elas veem em nós, né? As pessoas, tem um outro versículo na Bíblia que diz assim, que nós seremos conhecidos pela forma como nós amamos. Né, pelo nosso amor, nós precisamos amar as pessoas, nós precisamos ter misericórdia da vida das pessoas. O último versículo para você que diz assim, e que a paz de Cristo, a paz que Cristo dá,
dirija vocês nas suas decisões, que pois foi para que essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que nós devemos deixar diante de Deus, fazer conhecidas diante de Deus todas as nossas necessidades, e a paz de Deus vai guardar o nosso coração e a nossa mente, né? Então, você precisa orar, aquilo que te incomoda, coloque diante de Deus, né? Traga para o altar de Deus, porque se você quer ter paz na sua vida, Deus vai te dar essa paz. E ele fala assim, e essa paz vai dirigir vocês nas suas decisões, né? Decisões tomadas fora da paz de Deus, elas comprometem o seu futuro. São escolhas comprometidas, né? E todas as nossas escolhas, as nossas decisões, elas vão trazer consequências para a nossa vida. Então é importante que as nossas decisões sejam dirigidas por Deus, pela paz que Deus nos dá. Então ore e peça a Deus, Deus, eu quero colocar diante do Senhor todas as minhas dificuldades, as minhas necessidades, coloca diante de Deus, e a paz de Deus vai guardar o seu coração e a sua mente. Então eu quero fazer uma oração contigo, quero te convidar a fechar os olhos comigo. Senhor Jesus, nós queremos, Paizinho, te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Deus, e queremos colocar, Deus, agora as nossas vidas diante do Senhor, Paizinho. Que o teu amor nos cubra, Deus, que nós possamos amar, Deus, da mesma maneira como o Senhor nos ama, Paizinho. E, Paizinho, em nome de Jesus, que a tua paz, Deus, encha, Deus, a mente e o coração agora de cada um, Deus. Que cada um possa ser dirigido pela sua palavra, pela sua verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Que tremendo. Bispo Elis, muito obrigado. Uau, que momento especial, e quanto a gente falou, e eu tenho certeza que as pessoas que viajaram agora aí na Rota 66, no livro de Colossenses, aprendeu muito, né? Eles aprenderam muito, e eu tenho certeza que foi muito válido. Deus te abençoe muito. Um abraço para o povo de Curitiba, um abraço para o Bispo Felipe, Bispo Cirino, Bispo Avani, enfim, a família, os filhos. Amém? Deus abençoe muito vocês aí, viu? Amém. Muito obrigada, Bispo. Para mim foi um prazer poder estar aqui junto, né, compartilhando e fazendo parte desse projeto que eu achei muito legal e muito especial. Tudo bom, Bispo? Tudo bem. Como que é o nome daquela atriz americana com que a Elis parece? Eu não lembro que falava mesmo. Olha aí, gente, é a Cameron Diaz, gospel, convertida de Deus. Amém. Deus abençoe. Fica na paz. Tchau, tchau.